literatura complementar. Então, ó, esse livrinho aqui, tá bom? E daqui pra frente a gente vai ver agora outras coisas. Acabou ainda não, só um minutinho aí pra gente encerrar. Tem mais quantos minutos aí, mano? Pode? Dá pra ir, Porque se acabar aí, faz no celular. Só mais um pouquinho a gente já termina para eu encerrar, porque depois a próxima aula já entra Mateus, Marcos e Lucas. Porque a gente viu a questão, né, do período interbíblico e precisa ver agora os evangelhos sinóticos, entender, aí a gente pula dentro dos evangelhos mais tranquilo. Então, ó, esse livrinho é esse aqui, que foi reeditado pela editora Agnus e foi relançado com essa capa aqui, ó. O período interbíblico, 400 anos de silêncio profético. O que é que tem nesse livro? Tem isso aí, ó. Uma introdução com a história de Israel. Aí tem o período interbíblico, ambiente e literatura apócrifa, falando dos livros apócrifos. O período babilônico, medo-persa, macedônio, macabeu e romano, progredindo. Suplementares, aí fala, ó, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, herodianos, zelote, publicano, samaritano, templo, sinagoga, sinédrio, filosofia judaico-alexandrina, teologia rabínica, Deus prepara o mundo para o advento de Cristo e apêndice. Então, esse livro vai estudar essas coisas aí como período interbíblico, para jogar a gente no Novo Testamento. Esse outro livro, O Mundo do Novo Testamento, eu tenho ele nessa última capa, que é, pasme, a mais nova. A primeira capa era assim, depois virou assim e por último ficou assim. Eu tenho esse aqui do H.E. Dana, é da Juerp esse livro, O Mundo do Novo Testamento. A Juerp era a junta, né, de revistas e publicações batistas, que fechou, acabou, agora nós temos uma editora chamada Convicção, que está de maneira muito modesta, começando a lançar alguns livros e tal, mas está bem devagar ainda. A Juerp era enorme, tinha muito livro, muita coisa, mas nós perdemos. Então, o que é que esse livro ensina? Ó, o ambiente do Novo Testamento, aquelas questões que nós vimos, de cultura, de tal, tal. Aí vem a primeira parte do judaísmo, a terra, a literatura, origem e desenvolvimento, o judaísmo sob o domínio romano, a religião e o estado da sociedade judaica. Aí depois, segunda parte, o helenismo, governo romano, a cultura grega, sociedade greco-romana e a religião greco-oriental. Como é que os gregos da parte oriental faziam a religião? Então, o mundo do Novo Testamento. Estudando isso daqui, te joga lá dentro. Aí vem esse outro. Examinai as Escrituras. Período interbíblico e os Evangelhos. A primeira capa era assim e foi relançado assim. Ele é Vida Nova. J. Sidlow Baxter. Esse cara é fera. Ele faz, ó, período intertestamentário, com 4 lições, aqueles 400 anos, o que aconteceu. Aí o Novo e o Velho Testamento, diferença, né, de um para o outro. O Novo Testamento como um todo, os 4 evangelhos, aí vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Então ele sai do Antigo Testamento, dá o salto e pula dentro dos evangelhos. É um livro de introdução, muito bom também. Aí tem esse, da editora Sinodal, os caras lá do sul, uns alemães, eles são luteranos. Ele era assim e agora ele ficou assim, ó. A formação do Novo Testamento. É um livro pequeno, mas ele trata de um assunto muito legal. Que é a questão da formação do cânon. Como é que o Novo Testamento foi formado em termos de texto. Por que tirou uma coisa e botou e tal, e tal, e tal, e tal. É bem legal. A Bíblia estava certa. Novas luzes sobre o Novo Testamento. Esse livro aqui, ele é de uma editora, eu acho que é secular essa editora. Livros que constroem. Nunca ouvi falar. Mas ele é interessante. Ele é uma leitura assim, diferente. Ó, por trás do Novo Testamento, o contexto, os tempos são chegados, nasce um rei, cresce um menino, chamado de João Batista, segue-me, o Sermão da Montanha, blá blá blá, blá, tá vendo? É como se ele resumisse os 4 evangelhos nas principais passagens até o final, entendeu? Ele vai lá do contexto até o nascimento, do nascimento de Jesus até, tá vendo? Apocalipse. Então é como se fosse um resumão do Novo Testamento.
Estudos introdutórios aos evangelhos sinóticos. Aí é esse aqui, do Osmundo. Isso aqui também é Juerp. Ele trata só dos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, ó, Jesus na literatura acanônica, ou seja, os escritos que não estão no Novo Testamento. Como é que Jesus é descrito lá? Então ele analisa na história, na crítica, testemunho histórico extra-bíblico, o Talmud do Flávio Joséfo, que é um historiador que escreve a história dos hebreus, na literatura latina, Tácito, Plínio, Suetônio, a credibilidade dos evangelhos, metodologia de estudo crítico nos sinóticos, estudos críticos dos evangelhos, a crítica dos liberais, que não é palavra de Deus, que não é Bíblia, aí vem os evangelhos. A crítica das fontes, qual é a fonte do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, fonte Q, papapá. Ele explica tudo, a crítica formal, histórica. Aí vem estudos críticos, processo, análise estrutural, considerações. Aí Mateus, Marcos e Lucas. E depois problemas de cronologia, ó, confusão de calendário, mudança de calendário, o erro do Dionísio, que é negócio do ano 0 para o ano 6. Ele explica tudinho. Aí o esboço do ministério, que Jesus fez na Judéia, na Galiléia, na Pérea, os detalhes e tal. É bem legal esse livro. Os milagres, o Sermão da Montanha, uma explicação fantástica, as interpretações diferentes desse sermão e tal. Aí tem esse, merece confiança o Novo Testamento? Essa capa é a mais antiga, é a que eu tenho, depois ficou assim, e hoje em dia, se você for comprar, ele está com essa capa aí. Então esse livro trata do quê? A importância do Novo Testamento, em termos gerais, mesmo que não seja a palavra de Deus, mesmo que não seja sagrado, esse livro tem uma importância na história da humanidade. Os documentos neotestamentários, a questão da data, das comprovações, o cânon neotestamentário, por que ficou só com esses 27 livros. Aí ele começa, os evangelhos, os milagres, a importância da evidência paulina, os escritos de Lucas, mais evidências arqueológicas, evidência nos escritos judaicos antigos e a evidência dos escritos não judeus da antiguidade. Então ele pega várias questões arqueológicas, merece confiança? A pergunta aí é o seguinte, esse Novo Testamento é verdadeiro mesmo? Dá para dar crédito para isso aí? Então ele vai argumentar que sim. Várias fontes arqueológicas, literárias, históricas e filosóficas, é bem provável que o Novo Testamento tenha sido escrito realmente naquele tempo por aquelas pessoas. Aí a harmonia dos evangelhos, porque quando a gente vai estudando os evangelhos, tem umas partes que conflitam uma com a outra. Como é que a gente harmoniza? Num evangelho de Jesus estava saindo de Jericó, aí no outro diz, ele estava entrando em Jericó, e agora? Como é que você harmoniza isso? Então esse livro trata só disso. É muito bom. Eu vou passar algumas coisas para vocês. Então, as partes de harmonia dos evangelhos e alguns apêndices, a questão da genealogia e tal, a lista dos apóstolos, Sermão do Monte, é muito bom esse livro. Então poderíamos ver aqui a questão do cânon do Novo Testamento e uma introdução à vida e ao ministério de Jesus, que é a proposta do Gundry. Quando o Gundry termina aquela primeira parte que nós terminamos, ele entra nesse outro capítulo, questão do cânon, da vida e do ministério de Jesus. Mas eu não vou mexer com isso agora, porque deixaremos para bibliologia e cristologia. A gente vai estudar a Bíblia, doutrina da Bíblia, aí a gente vai ver o cânon. Doutrina de Cristo, aí a gente vai ver a vida e o ministério dele. Então o que são os evangelhos sinóticos? Sim, vem do grego, né? Junto, juntamente, e óptico é ver, né? Então, literalmente é ver junto, no mesmo ponto de vista. Essa é a ideia. Então, Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Por que Marcos está diferenciado ali? Porque existe grande probabilidade dele ter sido o primeiro e ter sido usado como fonte para os outros dois. Então, o estudioso da vida de Jesus precisa examinar, antes de tudo, as fontes primárias, os evangelhos canônicos. De imediato, tem de defrontar-se com o problema sinótico. Por que os 3 primeiros evangelhos são tão parecidos entre si? Uma das respostas é a teoria da tradição oral.
que diz que a semelhança se deve a uma rápida cristalização da tradição em forma oral. O povo foi contando as histórias e aí ficou todo mundo falando igual e escrever igual, porque todo mundo contava as mesmas histórias, ficou por isso mesmo. A maior parte dos eruditos modernos duvida de que a transmissão meramente verbal pudesse ter retido tantas e tão minuciosas similaridades verbais como aquelas que existem nos evangelhos sinóticos. Não é possível que o povo foi contando as histórias e ficou tão igual, que a gente sabe que você fala um negócio aqui, vai falando, daqui a pouco vira outra coisa. Cada um tem uma versão diferente, né, irmão? Então o pessoal fica assim, peraí, esse negócio está muito parecido. Tem uma ou outra divergência mínimas. Se você considerar a quantidade de detalhes que bate, um ou outro detalhe, se ele estava entrando ou saindo de Jericó, meu irmão, isso aí não faz diferença nenhuma. Se era o cego ou se era dois cegos. Entendeu? Então os caras dizem assim, não, os detalhes são muitos e não é possível que o pessoal guardou isso na memória. Alguém escreveu isso, que serviu como fonte para os outros. Então, liderados pelo W.R. Farmer, reviram a hipótese de um alemão, que é Griesbach, ou Griesbach, não sei como é que pronuncia alemão. De acordo com ele, Mateus foi o primeiro a escrever. Lucas utilizou de Mateus e Marcos combinou condensadamente os dois. A maioria não vê problemas, mas o fato de Lucas transtornar a ordem dos ensinos de Jesus presentes em Mateus e mudar em detalhes certos textos, não encontra explicação suficiente dentro dessa teoria. Então, a hipótese de Griesbach é essa. Mateus foi o primeiro, mas ela não se sustenta muito por causa das divergências entre Lucas e Mateus. É muito pouco provável, olhando Lucas, que ele usou Mateus como fonte. Então, caiu. Prioridade de Marcos e a teoria da fonte que. O que é que significa? Solução mais usual é a hipótese Marcos ou que. O que é que significa? Que Mateus e Lucas teriam estribado a maior parte de sua narrativa sobre Marcos. Então, Mateus e Lucas usaram Marcos como fonte, tendo extraído quase todas as declarações ou ensinamentos de Jesus de um documento designado que vem de Quelle, que significa fonte em alemão. Então esses estudos começaram na Alemanha. Os caras, rapaz, esse negócio aqui, quem escreveu primeiro? Naquela época lá, século XVIII. Reforma protestante, iluminismo, racionalismo. Na Alemanha surgiu a teologia liberal, os caras começaram a criticar o texto. Será que é verdade? Será que não é? Como é que é? E começaram a estudar e foram chegando a essas conclusões. Então, fonte que, porque Quelle em alemão é fonte. E eles adicionaram seus textos. Então, Mateus e Lucas, baseado em Marcos, eu lembro disso, eu lembro daquilo, e botaram coisa a mais, mas que não, né, a fonte principal é o Marcos. Eles têm alinhado certo número de argumentos em favor da prioridade do Evangelho de Marcos. Em Lucas 1, de 1 a 4, o escritor chega realmente a dizer que lançaram a mão de outros documentos, nos quais se continha material registrado por testemunhas oculares ao escrever. Então, quando Lucas começa o Evangelho, ele fala assim, olha, olhando os escritos aqui, baseado no que eu tenho lido aqui sobre Jesus, eu vou escrever para você o que eu entendi. Ele continua escrevendo. Para o tal do Teófilo, que ou é um cara que encomendou a escrita, ou é uma expressão metafórica, porque Theos e Philos significa amigo de Deus, né? Teófilo. Então aquilo ali seria escrito para todos os crentes, porque todo crente é um amigo de Deus. Eu acho que é mais um cara mesmo, porque é um texto narrativo, não teria por que ele usar dessa metáfora toda, né? E lembrando que Lucas Atos é um texto só, tá bom? Não é dividido. Lucas Atos é um volume só. A gente que dividiu para facilitar a compreensão, juntou lá no sinótico, botou o do João e botou o Atos depois, porque é continuidade, né? Então, pelo menos abre essa possibilidade, né? E mais especificamente, Mateus incorpora quase tudo do Evangelho de Marcos e cerca da metade de Lucas. Então, quase todo o Evangelho de Marcos está dentro de Mateus. E quase a metade de Lucas veio de Marcos. Está exatamente igual. Caramba, então é bem provável, né, que tenha sido. Então, igualmente, Mateus e Lucas igualmente acompanham a sequência de eventos, conforme Marcos alinha, não desviando juntos da sequência. Então, se Mateus é a fonte, o Lucas não segue a mesma sequência de Mateus. Mas se Marcos é a fonte, o Lucas segue a mesma sequência de Marcos. E o Mateus também. Você fala, opa,
Então, em outras palavras, parece que Marcos é a âncora que impede Mateus e Lucas de se desviarem em demasia dos acontecimentos. Diferenças ocasionais, dependendo da sequência, por motivos tópicos, algumas vezes passam para o segundo plano e questões cronológicas na mente. Então, às vezes, o cara erra o tempo, estava entrando ou estava saindo da cidade, era um ou era dois cego, entendeu? Esse tipo de informação muito detalhista, às vezes, diverge. Mas isso é ínfimo diante da grande narrativa, que é exatamente igual. Frequentemente, parece que Mateus e Lucas modificaram o fraseado de Marcos a fim de aclarar o sentido. Por exemplo, se você comparar Marcos 2,15 com Lucas 5,22, o Lucas dá um ar mais... Por quê? Porque o Lucas é médico. Então ele vai escrever a mesma coisa que o Marcos, só que ele usa palavras mais rebuscadas. Certo? Então, a respeito da casa, né, onde teve aquele banquete lá. Então, lê aí. Alguém lê Marcos 2,15 e o outro lê Lucas 5. Quem achou primeiro vai lendo. Lucas 5:29. Fez-lhe Davi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos. Levi, certo? Isso. Agora o Marcos. Mais tarde, Jesus estava jantando. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Vocês não leram mesmo, não? Os dois leram Lucas ou leram Marcos? Eu li Lucas. Eu li Lucas também. Ah, perdão. É Marcos 2,15. Perdão. Eu li Marcos. Eu estava em Lucas, você leu Lucas. Eu li Eu Marcos. li Lucas. Você... Eu li Marcos. então, tá isso mesmo, tá certo. Eu li Marcos. Então, Mas Marcos. vamos conferir. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Marcos. Estando Jesus à mesa, em casa de Levi, estavam também ali reclinados, certo? Aí, ó, Marcos 2,15. Agora Lucas 5,29. Lucas 5:29. Deu-lhe então Levi um lauto banquete em sua casa, e havia ali grande número de publicanos, certo? Certo. Então, Marcos e Lucas estão concordando, Sim. certo? Então, vamos agora para Mateus 9. Ó. Partindo Jesus dali, Mateus capítulo 9, versículo 9. Viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse, segue-me. Ele levantou e seguiu. Estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos pecadores, que na mente os seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos, por que como o vosso mestre come pecadores? Jesus, porém, tal. Então, o Marcos e o Lucas foi na casa do Levi. Aqui diz, partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus. E disse, segue-me. Levantando, seguiu. Estando ele à mesa em casa, chegaram os publicanos. Aí os caras falam, opa. Levi é um cara, Mateus é outro. Aí como é que a gente faz, como diz o Benção aqui, ó, a harmonia dos evangelhos? É o mesmo cara. O Simão não era chamado de Pedro? O Levi foi chamado de Mateus. É o mesmo cara. Porque tem passagem que chama Pedro de Simão, tem passagem que chama Pedro de Pedro. São caras diferentes? Como é que faz a harmonia? É o mesmo cara. Porque Jesus dava, entre aspas, né, apelidos para os seus discípulos. Chamava de um jeito peculiar que não era, às vezes, necessariamente o nome. Chamava de Boanerges, né, o João, o Tiago. Então ele foi dando outros nomes. Então é o mesmo cara. Então, anulação de material desnecessário para seus respectivos propósitos. Por que é que o Mateus não pegou
tudo do Marcos, porque nem tudo interessava ao propósito que ele estava escrevendo. Então eles deixaram quieto. Mateus 8,14, Lucas 4,38 omitem os nomes de André, Tiago e João, que figuram em Marcos 1,29. Então se você ler Marcos 1,29, tem lá André, Tiago e João. Se você ler o Mateus e o Lucas, não fala o nome dos caras. Por que eles abriram mão do nome dos caras? Porque para eles não fazia sentido. Não quiseram colocar, ou esqueceram de botar, não sei. Não tem. A fim de suavizar a deselegância gramatical, mera questão de estilo e não de exatidão. Por exemplo, Marcos 2,7, literalmente traduzido, é: quem pode perdoar pecados, exceto um Deus. Torna-se: quem pode perdoar pecados, senão Deus? De um evangelho para o outro, tirou umas palavras ali para melhorar o sentido da frase. Entendeu? Marcos traz um estilo áspero e vívido, vigoroso, mas não elegante. Fenômenos esses que indicam todos eles que houve utilização do evangelho de Marcos. O Marcos é sempre mais bruto em relação aos outros. Então o cara que rebuscou mais, é mais fácil uma pedra bruta virar um diamante do que o diamante virar a pedra bruta. Então se o dos outros caras, do Mateus e do Lucas, são mais rebuscados, é provável que o Marcos seja a fonte, e não o contrário. Então fica assim, ó, solução do problema sinótico. A hipótese da tradição oral. Pelo que eles ouviram falar, o Mateus escreveu, o Marcos escreveu, o Lucas escreveu. Cada um escreveu o que ouviu. A hipótese de Griesbach. O Mateus é a fonte para o Marcos e para o Lucas. E o Lucas é a fonte de Marcos. Entendeu? O Mateus usa o Marcos, o Lucas usa o Marcos. Mas o Lucas só usa o Mateus. Entendeu? A hipótese de Marcos é o quê? O Marcos influenciou o Mateus e o Lucas. E a fonte Q influenciou o Mateus. Fonte Q é a fonte lá, né? Então a hipótese dos 4 documentos. Tem um documento chamado M, tem o Marcos, tem o Q e tem o L. Então o M é Mateus. Foi a fonte para os escritos de Mateus, por isso que é M. Mas o Marcos também foi fonte para Mateus. Então Mateus usou o M, usou o Marcos e usou o Q. Aí o Lucas usou só o Marcos. Mas o Q produziu o proto-Lucas, que o Lucas fez baseado nisso. E a fonte L influenciou o proto-Lucas. Então proto-Lucas é Q mais L, que dá o Lucas. Possibilidades. A hipótese Marcos-Mateus, que é o quê? O Marcos influenciou o Lucas, o Marcos influenciou o Mateus e o Mateus influenciou o Lucas. Hipótese Marcos Q, com o uso secundário de Mateus por parte de Lucas. O Marcos influencia o Lucas, o Q influencia o Mateus e o Mateus indiretamente influencia o Lucas. Então, um resumo. As fontes extra-bíblicas confirmam a historicidade de Jesus de Nazaré, mas oferecem poucos detalhes de sua vida, para os quais os evangelhos canônicos servem de fonte principal. Tudo que sabemos de Jesus, 90 e tantos % está aí nos evangelhos. Não tem outra fonte muito não. Os primeiros 3 são chamados sinóticos, uma vez que em muitos casos são correspondentes, têm o mesmo ponto de vista. Das hipóteses aventadas para explicar suas semelhanças, a mais popular é a de que Mateus e Lucas tomaram por empréstimo Marcos em grande quantidade, Unidades individuais dos evangelhos são classificadas de acordo com sua forma, numa tentativa por descobrir a tradição oral que estava circulando a respeito de Jesus e foi registrada de forma escrita. As adoções e revisões de material anterior são estudadas para descobrir a ênfase geral de cada evangelista. A narração e a edição de informações sobre Jesus levantam questões sobre sua confiabilidade histórica. Será que é verdade mesmo? Essas questões receberam respostas amplamente diversificadas, dentre as quais uma extremamente cética. Mas boas razões dão apoio à credibilidade essencial, tanto histórica quanto teológica, dos evangelhos. Isso é o que nós precisamos saber. Então, como é que fica o quadro percentual dos evangelhos sinóticos? Passagens exclusivas do evangelho de Marcos, 7%. Só 7% de Marcos é exclusivo de Marcos. 42% de Mateus é exclusivo de Mateus. 59% é exclusivo de Lucas e 92% é exclusivo de João.
92% do Evangelho de João só tem em João. Eu sou a videira, os ramos, a mulher samaritana, a festa das luzes, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os 7 eu sou, só tem em João. João é um evangelho, por isso que é considerado o 4º evangelho, entendeu? Porque ele não segue nada do que tinha. Ele reescreve do ponto de vista cristológico, para orientar a igreja do final do 1º século. Aí, ó, passagens repetidas em outros evangelhos. 93% de Marcos estão nos outros 3. 58% de Mateus estão nos outros, 41% estão nos outros, e 8% de João está no outro. Claro, para inteirar 100, né? Então, se ele pega emprestado 90, ele tem exclusivo 10. Para inteirar 100%, fica assim a conta. Então, a relação entre os evangelhos, ó. O Marcos, 3% Marcos e Lucas. Então, ó, aqui é o Lucas, aqui é o Mateus, aqui é o Marcos, ok? 1% do Lucas está relacionado ao Marcos. 3% do Marcos está relacionado ao Lucas. 35% é exclusivo de Lucas. 23% é a tradição dupla, porque é praticamente a mesma porção de Marcos e de Lucas e de Mateus. Aí aqui é a tradição tripla, por quê? 41% de Lucas corresponde a 76% de Marcos, que corresponde a 45% de Mateus. Os 3 falam a mesma passagem. Então, 76% de Marcos está nos outros 2, 41% de Lucas está nos outros 2, 46%. Tripla. Essas histórias que se encontram aqui estão nos 3, nessa porcentagem cada um. 18% de Marcos está relacionado aos 10% de Mateus. Por quê? Porque eles não têm o mesmo tamanho. Então, Marcos, por exemplo, que só tem 16 capítulos, Mateus tem 28. Quase o dobro. Então, uma passagem em Marcos, que é pequeno, às vezes uma passagem representa ali 5% do Evangelho. Aquela mesma passagem em Mateus representa 1% só, que é muito maior. Por isso que diverge as porcentagens, entendeu? Então ficaria assim, ó, com relação à revelação de Jesus. Como é que Jesus se revela nos Evangelhos? Em Mateus, aos judeus, ele é mostrado como o Messias e o Rei. Por isso que começa com a genealogia, para mostrar que ele é descendente de Abraão, passando por Davi, então ele é o Messias, ele é o Rei de Israel. A figura revelada em Mateus é o leão. Porque lá em Ezequiel e também em Apocalipse existem 4 seres viventes. Um leão, um boi, um homem e uma águia. Então Jesus se revela como leão, o rei dos judeus. Marcos escreve aos romanos. Então ele revela como o homem. É o filho do homem. Entendeu? É o boi. É o servo. É o trabalhador. O servo de Deus que trabalha, que cura, expulsa demônio, blá, 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 porque ele é o homem. O filho do homem. Lucas aos gentios, principalmente aos gregos. Aí Jesus já é o conquistador, poderoso, e trabalha também, mas ele é um homem. Aí a figura revelada é homem. Por quê? Porque o grego dá muito valor ao ser humano. O homem, anthropos, conhecimento humano. E João escreve à igreja, os crentes, e Jesus é a verdade, o Logos, é Deus, por isso que é a águia. Então em Marcos, em Lucas, a humanidade de Cristo, em João, a divindade de Cristo. É assim que se revela. Então ficaria assim, ó, Mateus, escrito mais ou menos em 60 depois de Cristo, se ele usou Marcos como fonte. Jesus é o rei dos judeus, a ênfase está nos sermões de Jesus e a característica de Mateus é profética. Por isso que o sermão profético está ali. Marcos escreveu primeiro, a figura é o servo, escreve aos romanos, a ênfase nos milagres e a característica é prática. O que é que Jesus fez? O que ele falou não importa muito, importa o que ele fez.
e ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Lucas escreve, né, pouco depois, o filho do homem, o ser humano excelente. Aos gregos, a ênfase está nas parábolas e a característica é histórica. Narrar com detalhes as histórias, porque o grego gosta de uma boa história. Já o João escreve no final do primeiro século, para os crentes, que é a igreja, sobre a divindade de Jesus e a característica é espiritual. O evangelho de João não é prático, não é milagroso, não, é a espiritualidade de Cristo. Era necessário passar por Samaria. Ninguém deu essa informação. Olha que coisa espiritual envolvida. Ele deixou de fazer o caminho mais fácil, ele deixou de fazer o caminho comum para fazer um outro caminho só para ganhar aquela mulher. Percebe a espiritualidade envolvida? Então, ó, uma breve comparação dos relatos. Ó, Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como rei, a ênfase, ele é o Messias, o ensino, o reino e a autoridade. Apelo especial de hoje ao estudante da Bíblia e o propósito mostrar Jesus como Salvador, o prometido. Marcos, aos romanos, como servo, as atividades, os milagres, a pessoa comum, né, um homem de negócios, é o apelo especial para hoje, e Jesus é o poderoso. Lucas, aos gregos, filho do homem, a humanidade perfeita, aí é voltado para o erudito, o pensador, o idealista, e Jesus é mostrado como o perfeito. E João, aos crentes, a divindade, a todas as pessoas como um salvador pessoal. Então, para que serve isso aqui, gente? Isso aqui é genial. Quem que você está evangelizando? Qual é a característica de quem você está evangelizando? Você tem um evangelho específico para cada característica. Entendeu? O cara é um estudante da Bíblia, é um estudante de outras áreas, o cara é um estudioso, use Mateus. O cara é uma pessoa comum, é um homem de negócio, um comerciante, um balconista, uma vendedora, use Marcos. O cara é um erudito, pensador, é um professor de faculdade, é um médico, é um advogado renomado, use Lucas. Não, o cara é crente, só que ele está com a doutrina meio coisa, ele não tem certeza da salvação pessoal dele. Ele cresceu na igreja, mas ele não tem convicções pessoais. Então use João. Por isso que o estudo bíblico de missões nacionais é baseado no Evangelho de João. Não é à toa. Ah, porque gostei mais de João, vou fazer aqui. Não, é porque ali revela Jesus do jeito mais evangelístico possível. Salvador pessoal. Aí, ó, algumas diferenças textuais. Ó, em Mateus 26, de 6 a 13, é uma passagem que também está em Marcos 14, de 3 a 9, também está em Lucas 7, de 36 a 50, também está em João 12, de 1 a 8. Porque o João pegou algumas coisas dos outros também, que ele escreveu no final. Você viu, 92% é só dele, mas tem 8% que tem. Por exemplo, a multiplicação dos pães tem nos 4. Algumas coisas tem nos 4, beleza? 8% só, mas tem. Então essa passagem tem. Em Mateus diz que a cidade é Betânia. É aquela passagem do perfume no pé de Jesus e enxuga com o cabelo, né? Vocês conhecem. Aí Mateus diz, foi em Betânia. Marcos diz, foi em Betânia. Lucas não diz onde foi. O João diz, foi em Betânia. Muito provavelmente foi em Betânia. O momento. O Mateus diz, 2 dias antes da Páscoa. O Marcos diz, 2 dias antes da Páscoa. O Lucas não diz nada. O João diz, 6 dias antes da Páscoa. Eita. O anfitrião, o cara que recebeu, disse, então é aqui que está sujando minhas roupas. Eu tô vendo minhas roupas tudo sujas de tinta, não sabia onde é que era, que eu tô apagando com o cotovelo. Aí, ó, o Mateus diz, era Simão, um leproso. O Marcos, mesma coisa. O Lucas era Simão, um fariseu. Podia ser fariseu e leproso. O João não diz nada. Foi numa casa lá. O nome da mulher, Mateus não fala, é uma mulher. O Marcos não fala, é uma mulher. O Lucas diz, uma mulher pecadora da cidade de Betânia. E o João diz, era Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Então, se você vê, não está até agora contradição mesmo, é só os dias antes da Páscoa.
O que não faz diferença nenhuma na passagem. Mas ok, tá diferente. O local da unção. O Mateus diz, jogou na cabeça e escorreu pelo corpo de Jesus. Aí o Marcos diz, foi só na cabeça. Aí o Lucas diz, foi no pé. Aí o João diz, foi no pé. Agora, como é que era feita a unção? E vai. Escorre, é óleo, gente, é perfume, derramou. Aí ela pegou o cabelo da cabeça e foi enxugar o pé, como quem diz, vou lavar os seus pés porque você está entrando para jantar. E os servos lavam os pés do pessoal que vem andando a pé, com o pé sujo, para não ficar com o pé sujo, a gente lava. Lava as mãos, lava os pés. Não deixa eu te lavar, mas não vou te lavar com água, vou te lavar com perfume caríssimo. Então assim, é contradição? Não sei. Porque se jogou na cabeça, escorreu pro corpo, bateu lá no pé. Acho que é ponto de vista, entendeu? É, tem que falar agora, ponto de vista. Objetores, ou seja, a turma que participou, os discípulos, quem que impediu, né? Não, mulher, não faz isso não, esse perfume é caro. Os discípulos, alguns dos presentes, o Lucas não fala nada, e o João diz, só o Judas que falou. Ah, com esse dinheiro aí a gente comprava comida, o perfume caro, a mulher desperdiçar desse jeito. O custo, o Mateus diz, um grande valor. O Marcos diz, 300 dinheiros. E aí o João diz, muito caro, 300 dinheiros. Jesus disse, essa mulher praticou uma boa ação. Marcos diz, fez o que podia. Lucas diz, muito amou. E João diz, deixa a mulher em paz. É uma versão de cada um, não pode diferente pensar, né? Entendeu? Então, o que para alguns pode ser uma contradição, a Bíblia não é verdadeira, o que tem de diferente aí que vai mudar a essência da mensagem da passagem ali? É o mesmo que se todos nós presenciarmos uma mesma cena, Essa aula aqui, cada um vai contar se eu de uma mandar forma você escrever diferente. num papel tudo que você assimilou dessa aula, vai sair tudo igual? Com Não. certeza Claro que não, gente. Cada um se atentou Prestou mais atenção a num uma detalhe. coisa. Lembrando que o Mateus viveu a história, o João viveu a história, porque eram discípulos. Marcos e Lucas não viveram, não. Só baseado no que ouviram. O Mateus estava num lugar da casa, o João estava em outro. O Mateus escreveu 20 anos depois que essa história aconteceu. O João escreveu 60 anos depois que essa história aconteceu. O cara está com 90 anos de idade, no fim da vida. Ele vai lembrar quantos dias que tinha para Páscoa? Ele fala, então, você estava caduquinho. Mas tem a composição disso através dos bilhetinhos também, né? Que era a composição dos bilhetinhos, estão juntando aquilo tudo para poder fazer. Não era um livro, um rolo, era um monte de pedaço de texto. Então assim, olha só, gente, como é que tem que ter muita fé para ser ateu, não é possível. Tem muita fé. Não, o Norman Geisler, um escritor, ele tem um livro com esse título, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É muito mais difícil não crer do que crer, porque veja bem, um monte de pedaço, um monte de recorte, um monte de troço, cada um numa época, cada um num lugar, cada um com um propósito, e o troço saiu 99% igual. Ah, velho, não é possível que não tenha alguém coordenando esse processo aí, cara. Como é que você acredita? Você ainda acha que é contradição uma diferença dessa? Então, ministério de Jesus. A preparação do ministério, Mateus 1, Marcos 1, Lucas 1, João 1. Está sendo preparado para o ministério. Cada um no seu foco. Aí o ministério, tá bom? A execução do ministério. O sofrimento, Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13. Tá bom? E a vitória, 28, 16, 24 e 20. Então, cada ponto da vida e do ministério de Jesus vai estar num ponto dependendo do evangelho que você está lendo. Tá bom? E nem sempre está organizado em ordem cronológica. Uma passagem que está lá no início em Mateus vai estar lá no meio de Marcos. Aí você fala, ué, porque não é em ordem cronológica, é na ordem do propósito do cara que está escrevendo. Ok? Então, os sinóticos em relação ao Evangelho de João. Qual é a principal diferença?
Os sinóticos estão preocupados com o ministério de Jesus no norte. Mateus, Marcos e Lucas falam muito do que Jesus fez na Galileia. João fala mais do que ele fez na Judéia. Jerusalém é o foco de João. Por quê? Porque se Jesus é Deus, se Jesus é rei, onde que ele se manifesta? Em Jerusalém. É lá que é o lugar da manifestação de Deus. E os caras estão falando para judeus da diáspora, para romanos e gregos. Então eles focam no norte. Por quê? Porque é a Galileia dos gentios. Jerusalém significa muito para a igreja. A Galileia é dos gentios. Então João foca em Jerusalém. Está escrevendo para a igreja. Entendeu? Então, aí você vê uma música, Jerusalém, Jerusalém. É o cara na perspectiva joanina. Aí você vê uma música, Galileu, Jesus, a perspectiva sinótica. Qual é o propósito de quem está escrevendo cada uma das músicas? Isso aqui é para a igreja, isso aqui é para gentio. Jerusalém é música de crente. Galileu é música para evangelizar. O ministério da Galileia é evangelístico, o ministério da Judéia é espiritual. É para quem já é crente, entendeu? Os sinóticos, muita ênfase no reino. O reino de Deus, o reino é como uma semente, o reino é como não sei o que, o reino. Aí o João não tem nada de reino, é Jesus e ponto. Foco no rei, não no reino, entendeu? Jesus nos sinóticos, como filho de Davi, filho do homem. E aqui, não, ele é o filho de Deus. O filho de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João. Entendeu? Convém que ele cresça, que eu diminua. João, que ele cresça, não é que o reino cresça. Uma perspectiva bem pessoal de Jesus. Lá nos outros três não, é mais amplo com relação ao reino. Expectativas e referências ao início da igreja. Aqui o evangelho da igreja em amadurecimento. Então aqui, como é escrito mais lá para o ano 50 e pouco, 60, a igreja está bem ali no iniciozinho. Aqui não, a igreja já está caminhando para o final do primeiro século, já está amadurecida, cheia de heresia, já tem que dar uma chacoalhada. Aqui foca na história terrena de Jesus. Aqui no significado celestial. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Por que essa história não tem nos sinóticos? Porque o sinótico foca na história terrena. Aqui não. Qual é o significado espiritual disso aí? Jesus é um pé de uva. Quem não está nele não frutifica e quem não está nele vai ser cortado, jogado fora, lançado no fogo. Opa, isso aí está apontando para a escatologia, negócio de lançar no fogo aí. É condenação eterna, pelo amor de Deus, eu tenho que estar grudado em Jesus. Tá? Percebe a diferença? Aqui não. E Jesus entrou na cidade e curou o cara e foi embora. E o que ele fez aqui na terra? Aqui já é um sentido bem mais amplo. Sinóticos. Os discursos de Jesus geralmente são curtos. E eis que falou a parábola. Pá, 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 pum, acabou. Aí no João, o maior número de discursos longos. Eu sou a videira. Aí para falar do pé de uva ele demora. E vocês são os discípulos. E vocês têm que amar uns aos outros. Porque senão não vai reconhecer que você é meu discípulo. Alonga, estica a conversa. Nos sinóticos, relativamente pouco comentário por parte dos escritores. Aqui, muitos comentários feitos por João. Ele conta a história, mas ele emenda a interpretação que ele teve naquela história. E os fariseus reagiam dessa forma porque eram incrédulos. Isso é um comentário do evangelista. O Mateus, Marcos e Lucas, ele conta a história. O fariseu falou isso, respondeu Jesus assim. Ponto. Aí o João. O fariseu falou isso e Jesus respondeu. Respondeu assim por causa da dureza de coração do fariseu. Ele já dá um acréscimo interpretativo. Entendeu? Os sinóticos, somente uma menção da Páscoa. Jesus foi naquela Páscoa lá, beleza. Aí o João fala, não, tem 3 Páscoas. É baseado no Evangelho de João que a gente sabe que Jesus teve entre 3 e 4 anos de ministério. Porque ele foi a Jerusalém em 3 Páscoas. Se não tem o Evangelho de João, a gente não saberia o tempo do ministério de Jesus. Pelo menos 1 ano, porque foi numa Páscoa. Mas mais do que isso não tem como afirmar. Por João tem como afirmar. Foi 3 Páscoas. Entendeu? Então a comparação, ó, os sinóticos fala para os crentes, João fala, aliás, sinótico para os descrentes e João para os crentes.
aqui da Galileia, ali da Judéia. A vida pública, aqui a vida particular e privada. O que é que Jesus fez para todo mundo ver? Aqui não, só nós que ouvimos. Esse negócio de videira aí foi só nós. Esse negócio da mulher samaritana, é necessário passar em Samaria? Só nós que vimos. A gente estava viajando com ele para Galileia e aconteceu. Uma coisa bem mais íntima, bem menor. Entendeu? No Evangelho de João não tem multidões. Só a primeira e a segunda multiplicação, que tem muita gente e Jesus multiplica. Não sei qual é o objetivo de João, mas ele quis pegar esse negócio aí e colocar também. É a única coisa pública que Jesus fez em João é a multiplicação dos pães e peixes. O resto é tudo coisa íntima, particular. E estando Jesus com os seus discípulos, estando Jesus com o fulano e ciclano, estando Jesus só com a Beltrana, entendeu? Muito mais intimista. E transmite a vida humana de Jesus, o sinótico João, a vida divina. Então fica aí a referência, depois vocês dão uma olhada lá, as perícopes, tá bom? As passagens aqui, em Mateus, Marcos, Lucas e João, como é que estão em cada um. Então essas aqui, ó, a pregação de João Batista, o batismo, Jesus vai para Galileia, os 5.000 alimentar, a primeira multiplicação, a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal. Então, os pontos, antigamente tinha um devocional, o Salmo deve lembrar, quem é crente aqui há mais tempo, chamava Pontos Salientes. Muito bom. Lembra desse devocional? Pontos salientes. O cara pegava um texto e ressaltava os pontos, né, salientes naquele texto para a nossa devocional. Isso aqui são os pontos salientes dos evangelhos, que tem nos 4, e se tem nos 4, é porque então são os pontos principais do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João são chamados de evangelistas, entre aspas, porque registraram o evangelho de Jesus. Só Jesus tem um evangelho para nós nesse sentido. Notem bem, nesse sentido é equivocado dizer evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas. Por quê? Porque o evangelho é de Jesus. Então eu faço questão, não sei quem já me ouviu pregar um texto do evangelho, eu faço questão de frisar. Vamos abrir no evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Por que eu falo isso? Para deixar bem claro que aquele conteúdo ali não é do Mateus. O Mateus registrou, mas aquele conteúdo é de Jesus. O foco ali é Jesus, não é Mateus. Ok? Então, ó, como é que estava a Palestina nos tempos de Jesus? Dividida dessa forma aí, ó. Idumeia, aqui embaixo, Judéia, até aqui, Samaria, Galileia, Decápolis, porque são 10 cidades, aqui tem 10 principais cidades, por isso que é Decápolis, Pérea, Nabateia, Gaulanítide, Traconídide, Fenícia e o Monte Hermon aqui em cima. As regiões do Novo Testamento são chamadas assim. E não sei o que da Pérea, não sei o que da Idumeia, não sei o que de Samaria, não sei o que da Judéia, não sei o que, uma mulher Ciro-Fenícia, entendeu? E chegou Jesus na região de Decápolis e um capetado gadareno. Aí você vai ler o outro evangelho e fala, não, ele era gerazeno. Aqui é Gerasa, aqui é Gadara. Por que no evangelho fala gadareno e no outro fala gerazeno? É a mesma situação da pessoa que mora no interior, vem em Vila Velha resolver um problema e ela fala, amanhã eu vou em Vitória. Porque a grande Vitória, para quem está no interior, é chamada como Vitória. A pessoa vai lá em Nova Iguaçu e fala, vou no Rio. Ele trabalha em Niterói, São Gonçalo, sei lá onde. Você trabalha onde? Ele fala, trabalho no Rio. Então, um é a cidade específica, o outro é a região em que a cidade estava. Ok? Então, Gadara era a principal cidade. Então, toda essa região, quem mora aqui era considerado gadareno. Mas o negócio aconteceu em Gerasa. Entendeu? Ou vice-versa. Toda a região é conhecida como Gerasa, e aí o cara que mora aqui em Gadara, ele é gadareno de cidade, mas ele é gerazeno de região. Então um evangelista botou Gadara, o outro botou Gerasa, porque um botou a cidade, o outro botou a região. Não tem contradição nenhuma nisso aí. Só você estudar um pouquinho mais que as coisas se encaixam. Entendeu? É igual Rapaz, tem que acabar. É igual a diferença que tem da morte de Judas. No Evangelho diz que ele suicidou. Em Atos diz que ele caiu de um penhasco.
Pois é. Uma árvore, um galho, Não aguentou. na beira do barranco. Ele pendurou, pá! O galho quebrou e ele caiu lá embaixo. Onde está escrito isso? Não sei, mas é uma possibilidade de harmonia entre os evangelhos. Porque se a gente lê na perspectiva da contradição, a gente nunca vai fechar a conta. É igual Paulo e Tiago. O justo viverá pela fé. Aí o Tiago, mas a fé sem obra é morta. Ah, os dois estão se contra... Não, estão se complementando. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Tranquilo. Então, ó, o tamanho em comprimento, 240 quilômetros, mais ou menos o tamanho do Espírito Santo. 20 mil quilômetros de área quadrada, 85 de largura, 240 de comprimento. Mais ou menos o tamanho do Espírito Santo. Era a Palestina nos dias de Jesus. As principais regiões, Galiléia, Samaria e Judéia. As regiões secundárias, Gaulanite, Traconite, Decápolis, Pérea, Idumeia e Fenícia. Tá bom? Então, na próxima aula, Evangelho de Mateus.